Depois disso, a gente vai para submodalidades. Eu sempre digo que essa é uma das ferramentas mais incríveis da PNL. Tá? Com submodalidades, a gente vai modificar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida. Tá? Submodalidades é realmente incrível. E como que funciona isso? O que são essas submodalidades? Tá? A gente falou ontem nos sistemas representacionais. O que são esses sistemas representacionais? Né? São o visual, o auditivo, o sinestésico. Só que dentro disso, a gente tem as submodalidades, que são os detalhes de cada um desses sistemas representacionais. Por exemplo, dentro do visual, eu vou ter vários detalhes visuais, né, que eu vou prestar atenção. Por exemplo, se eu penso em alguma coisa, numa imagem, essa imagem vai ter detalhes, né? Essa imagem pode ser colorida, ela pode ser preto e branco, ela pode ser uma imagem grande, uma imagem pequena, ela pode ser uma imagem nítida ou uma imagem mais turva, né? Tem vários detalhes aí. Ela pode ser um filme que eu esteja pensando, ou pode ser uma imagem estática, como se fosse uma fotografia. Dentro do auditivo, eu tenho vários detalhes também, né? Qual é o volume desse som, qual é o timbre, qual é a velocidade, qual é a direção que está vindo esse som. E no sinestésico também, as sensações, né? As sensações, os cheiros, tem vários detalhes também. Isso é muito, muito bacana. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Márcio, tu pode falar comigo? Eu estou vendo poucas pessoas. Então, sempre que vocês quiserem falar, lembre, sempre que vocês quiserem falar, só abre o microfone e fala, porque a maioria das pessoas eu não estou vendo, tá? Sim, posso sim. Pode falar aí? Perfeito. Márcio, se eu pedir para te pensar, por exemplo, qual fruta que tu gosta? Abacaxi. Abacaxi. Abacaxi é bom, eu também gosto de abacaxi. Mas vamos lá. Vamos mudar um pouquinho. Qual a comida que tu mais gosta? Macarrão. Macarrão. Macarrão com o quê? Como é que é esse macarrão? Macarrão com molho e queijo ralado. Queijo Com carne. ralado. Com carne moída. Perfeito. O teu prato preferido é macarrão com molho, carne moída. É fácil para te convidar para jantar, então é fácil, porque não vai sair muito caro. Vamos lá. Se eu pedir para te pensar nessa massa nesse macarrão, se eu pedir para te pensar, vem uma imagem na tua mente, obviamente. Vem uma imagem, tá? Como é que é essa imagem? Me descreve essa imagem. É uma imagem colorida, uma imagem preto e branco? É mais colorida, né? Eu posso até ver, assim, como eu gosto bastante aquele macarrão de parafuso, eu vejo alguma coisa semelhante ali, o parafuso, né? Aquela tigela transparente, aquele queijo derretendo lá por cima dele. Perfeito. Olha só, isso tudo são submodalidades, são os detalhes que compõem a imagem que vem na nossa mente. Essa imagem ela é grande quando tu pensa nela ou ela é pequena? Ela é grande? Ela é grande. Se eu te pedir assim para te dizer assim, aonde, em que posição vem essa imagem na tua frente, na tua tela mental? Ela vem bem na tua frente? Ela vem mais distante? Ela vem próxima de ti? Como é que é? Eu consigo ver ela bem próximo de mim, em questão de a distância de um braço, no lado um pouquinho mais esquerdo. Mais esquerdo. Olha só, isso é legal. Ó. Esses são os detalhes, por isso que eu digo, nas submodalidades a gente faz qualquer mudança que a gente queira, tá? E é muito interessante a gente perceber isso, que cada pessoa vai criar tudo isso de uma forma diferente, tá? Mas vamos lá, só para a gente entender. Esse prato de macarrão, quando tu pensa nele, te dá vontade de comer? Dá vontade de comer e também faz me lembrar da minha família, né? Vai te lembrar da tua família. Olha aí. E o domingo almoçando com a família. Viu só? Viu só? É uma imagem e tem várias outras coisas atreladas. Viu só? Que legal. E vamos lá. Se eu pedir para te imaginar esse prato agora, tá? Tu imaginar na tua frente esse prato agora, tá? Se tu imaginar esse prato mais próximo de ti, isso aumenta a vontade de comer? Dá sim, dá mais sensação. Tá. Quando tu pensa nesse prato, como que é essa imagem? Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Essa imagem é só o prato, a tigela com o macarrão e aquele queijo derretido em cima?
Ou tem mais coisas? É em cima de uma mesa? É um filme? Como é que é? É uma imagem estática? Sim, eu consigo visualizar uma mesa, né, a tigela de vidro com o macarrão com queijo derretido, como também alguns acompanhamentos em cima da mesa, salada, copo de vidro, talheres também. Consigo visualizar sim. Tá. Quando tu pensa nessa imagem, tem algum som, algum diálogo interno, alguma coisa ou não? Só a imagem? Só imagem, Só a só imagem. imagem. Tu já me trouxe que tem sensações, porque tu falou na tua família. Como é que são as sensações que estão atreladas a isso? Sensação, né, de saudade, de alegria também ao mesmo tempo, de lembrança, né? Que legal, perfeito. Olha só, aqui são vários detalhes. Então, são vários detalhes. Isso a gente, óbvio que a gente trabalhou, a gente não aprofundou nas outras submodalidades. O nosso foco aqui é só no visual. Então, se eu quero mudar uma representação interna, se eu quero mudar qualquer coisa na minha vida, eu posso trabalhar só com as submodalidades, tá? Lembra, a gente pensa por imagens. Todas as nossas lembranças do passado são apenas imagens, né? Elas não existem mais. Neurologicamente, a única coisa que existe é o presente, só o presente que existe, o que está acontecendo agora. O que passou já não existe mais. E o futuro também não existe ainda. Então, se a gente pensar no passado, são só imagens, e essas imagens elas têm sensações, né, atreladas a ela. Algumas sensações são muito positivas, são legais, como, por exemplo, pensar em um prato de macarrão e lembrar da família e tudo de bom que está atrelado a isso. Ou a gente pode pensar em algo negativo da nossa vida e a gente vai trazer essas sensações que estão atreladas a isso. Tá? Quando a gente modifica submodalidades de alguma coisa, de uma memória, de uma lembrança, ou de alguma coisa que a gente está criando para o futuro, a gente pode dessensibilizar, tirar sensações ruins que tem e modificar toda a nossa representação da realidade, né? E o nosso futuro. Ou se a gente está pensando em algo positivo, a gente pode potencializar ainda mais, né? E ter um resultado muito melhor ainda. Então, por exemplo, eu pedi para te aproximar e tal, e isso te fez sentir um pouco mais ainda a vontade de comer e as sensações, né? Sim. Agora, se eu posso ampliar ainda mais essas submodalidades e aumentar ainda mais as sensações, tá? Eu posso pedir, por exemplo, para ti, Márcio, pensar nesse prato. Quando tu pensa nele, tu te vê nessa imagem ou não? No exato momento, não. Não, tá. Tu já jantou ou ainda não jantou? Não, ainda não jantei. Ainda não jantou, mas não tá com fome, ou tá? Não, não, comi só um pãozinho, mas não tô com fome, não. Tá. Então vamos lá. Pensa nesse prato de macarrão. Eu quero que tu imagine que que esse prato de macarrão tá na tua frente. Ele tá na tua frente e tu tá pronto para comer esse macarrão. Esse macarrão tá quentinho. Tu tá vendo até aquela fumacinha saindo do macarrão. Tu consegue sentir o cheiro do macarrão, o cheiro do queijo derretendo, sabe? O que te faz dar mais vontade? É o cheiro do macarrão, o cheiro do queijo derretendo ou o cheiro do molho? Ou toda essa mistura de cheiros, de fragrâncias e sabores? O cheiro do queijo. O cheiro do queijo, tá? Então eu quero que tu imagine que tu está pronto para comer esse macarrão. Tu pode imaginar pegando, inclusive, né, com o garfo, levantando esse macarrão, olhando para esse macarrão, aquele queijo esticando, e tu está pronto para comer. Tu consegue sentir cada vez mais próximo de ti o cheirinho, tu já consegue até sentir o sabor desse macarrão, mas tu não vai comer ainda. Sim, Perfeito. Isso aumenta a vontade de comer o macarrão? aumenta sim. Aumenta? Tu chegou a salivar ou não? Porque eu salivei aqui imaginando isso. Sim, eu também. Bem É, sincero. perfeito. Então é isso. Eu posso ampliar as sensações positivas. Agora, vamos fazer o contrário, tá? É, vamos fazer o contrário. Me diz uma coisa. Sabe que dia da semana tu nasceu? Eu não sei te dizer. Eu sempre pergunto isso para todo mundo, tá?
E olha só como eu generalizei pra caramba. A gente falou ontem nos nossos filtros, né? Eu sempre pergunto isso para todo mundo, né? Eu pergunto isso com muita frequência. Eu pergunto isso com muita frequência. Ah, e eu tenho uma estatística que a maioria dos homens não sabe o dia da semana que nasceu, a hora que nasceu, e as mulheres, em geral, todas sabem. É difícil perguntar para uma mulher e ela não saber que dia da semana ela nasceu, qual foi o horário. Ela sabe tudo. Ela dá o relatório completo. O homem normalmente não sabe. São poucos que sabem. Mas vamos lá. Agora, faz o seguinte. Pega essa imagem do macarrão e mentalmente afasta ela de ti. Deixa ela bem longe. Empurra ela para longe. Deixa ela preto e branco, como se fosse um daqueles filmes antigos, preto e branco, lá longe. Deixa ela meio turva, assim. Talvez tu pode diminuir ela, deixar ela bem pequenininha lá atrás. Perfeito? Beleza. Agora eu volto para cá. Tu sabe que hora do dia era quando tu nasceu? Era de madrugada? Era de dia? Era no meio do dia? Era de madrugada, isso eu sei. Madrugada. Isso eu também, isso é uma outra estatística que eu tenho. A maioria das pessoas para quem eu pergunto nasceu durante a noite. Eu não sei por quê. Eu não sei se os médicos gostam de fazer o parto à noite ou o que, que é, mas a maioria das pessoas para quem eu pergunto é à noite. Ou bem no início da manhã, 6 horas, 5. Dificilmente alguém nasceu às 2 horas da tarde. Alguém aqui nasceu no meio da tarde? No meio do dia? É difícil, né? A maioria nasce de madrugada. Mas perfeito, vamos lá. Agora, se tu pensar naquele macarrão lá longe, lá afastado, lá preto e branco, diminui a vontade de comer? Sim. Pô, Vitor, nasci às 10 horas da manhã. Olha aí, o Silvano nasceu às 10 horas da manhã. Exceção. É uma exceção, pelo menos na minha estatística, Parto tá? normal, parto normal de parteira. Olha aí. É que a tua parteira não gostava de acordar cedo, Silvano. Ela gostava de acordar cedo. Foi por isso, então. Ela esperou até as 10 horas da manhã. Mas é bem difícil. Para as pessoas que eu pergunto, são poucas que nasceram durante a manhã ou durante a tarde. A maioria foi à noite. Vocês têm alguma coisa a ver, mas na minha estatística faz todo sentido. Mas diminuiu a vontade? Sim, diminuiu a vontade também e não consigo enxergar alguma outra coisa associada a ela. É normal? Perfeito, perfeito, perfeito. É isso que a gente faz. Inclusive, isso serve para quando a gente quer diminuir o consumo de algum alimento, tá? A gente quer diminuir o consumo de algum alimento, a gente pode mudar as modalidades dessa representação. A gente não reage à realidade. A gente falou ontem nos pressupostos, a gente reage à nossa representação da realidade. Então, quando a gente pensa no macarrão e a gente tem vontade de comer, não é naquele macarrão que está ali no prato, é nesse macarrão que a gente tem aqui dentro da cabeça, na imagem que a gente tem. Quando a gente pensa naquele macarrão e vem aquela sensação de família, de aconchego, de carinho, isso nos dá muito mais vontade de comer, né? Agora, quando eu preciso diminuir o consumo, eu posso mudar isso, né? Eu posso mudar essa representação, porque provavelmente eu vou reagir de uma forma diferente a essa representação, tá? Mas é muito legal. Dessa forma que tu trouxe, inclusive com as sensações que estavam atreladas, isso ilustra muito como que a nossa mente funciona. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. A gente não reage à realidade em si, a gente reage à representação que a gente tem da realidade. Quando uma pessoa tem uma fobia, por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha fobia de gato. Quando ela via um gato, ela não reagia ao gatinho que estava ali, porque conscientemente a gente sabe que um gatinho não tem muito como nos fazer mal, né? O máximo que ele pode fazer é arranhar, mas ele não vai nos matar. Então, por que eu teria uma fobia de gato? É porque quando eu penso num gato, eu não estou vendo aquele gato que está ali na minha frente, pequenininho. Eu estou vendo um gato gigante, pronto para me atacar, que nem fosse
um tigre, um leão. E é a essa imagem mental que eu reajo. Então, quando eu mudo essa representação, eu mudo a realidade. Se eu agora consigo mudar essa representação e fazer com que eu veja um gatinho, eu não vou mais ter aquela sensação fóbica, aquele sentimento ruim. Quer falar, Márcio? Pode ficar à vontade. Vitor, eu ia perguntar a questão, você fez duas perguntas para mim no meio da representação, que é tanto da semana que nasceu Isso. e também do horário. Seria alguma técnica? É uma técnica também, tá? É uma técnica também. Eu vou falar sobre isso agora. Sempre que a gente faz alguma intervenção em PNL, né? Isso quando eu faço comigo mesmo ou quando eu faço com outra pessoa, olha só, a Andressa vai ter que fazer macarrão com carne moída. Eu fiquei com vontade e olha que eu comi hoje no almoço. Mas enfim, sempre que eu faço uma intervenção em PNL, é muito importante que eu quebre o estado. A gente chama quebra de estado. O que acontece? Quando eu estou fazendo algo nesse sentido, por exemplo, eu estou trabalhando com submodalidades, eu estou pensando em alguma coisa, eu estou usando a parte lúdica da minha mente. Eu estou usando a parte lúdica da minha mente. Eu estou pensando, eu estou criando uma imagem, eu estou criando uma sensação. Quando eu vou trabalhar com isso, ou quando eu vou aplicar uma âncora, ou qualquer outra técnica de PNL que eu for aplicar, eu preciso aplicar a técnica e imediatamente eu quebro o estado. O que é quebrar o estado? É sair da parte lúdica da mente e ir para o racional. Eu busco fazer uma pergunta racional, que é onde a pessoa precise pensar sobre, ou se sou eu vou pensar sobre algo assim. O que eu tenho que fazer daqui a pouco? Né? O que eu tenho que... o que eu vou fazer para jantar hoje? Ou quanto é 35 vezes 48? Eu vou pensar sobre algo racional que me tire daquele estado, né, lúdico. E depois eu sair dali, aí depois eu volto. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente está trabalhando com essa parte mais lúdica da mente, se eu aplicar a técnica e eu não quebrar o estado, eu não sair dali, eu não parar de pensar naquilo, eu vou racionalizar o processo. E aí eu posso pensar assim, mas aquela imagem do macarrão não está lá, ela está aqui. Ela está aqui na minha frente, ela não está lá. Entende? E aí eu vou voltar com essa imagem para onde ela estava antes. E aí o processo não vai funcionar, tá? Então, a gente sempre faz uma quebra de estado. Depois a gente vai aprender âncora. Quando a gente aplica uma âncora numa pessoa ou quando a gente faz uma aplicação de âncora, é muito importante a gente quebrar o estado. A gente sai daquilo que a gente estava pensando, pensa em outra coisa totalmente diferente e depois, só depois, a gente volta a pensar naquilo. Quando a gente aplica em uma outra pessoa, em geral a gente nem pergunta para ela. Em geral a gente nem pergunta. Como que essa imagem lá do macarrão está lá longe ainda ou não? A gente não pergunta isso, né? Porque senão ela pode também trazer. Tem que ser o mais natural possível. Quando eu faço em mim, obviamente que eu vou fazer um teste. A gente sempre testa, né? O resultado de alguma coisa. Quando eu apliquei uma âncora numa pessoa, por exemplo, depois que eu quebrei o estado e tal, tirei ela, conversei sobre outras coisas, eu vou testar, vou disparar aquela âncora. Se funcionou, eu percebi que ela mudou, beleza, funcionou. Senão eu posso fazer outra coisa, né? Se eu fiz em mim, é por isso que quando a gente aplica, quando a gente faz a autoaplicação, muitas pessoas dizem assim, eu não, para mim é bem mais desafiador aplicar as técnicas em mim. Quando eu aplico nas outras pessoas, funciona pra caramba. Eu faço uma âncora, é muito legal, eu faço uma modalidade, é muito legal. E quando eu faço em mim, às vezes não funciona. Ou eu tenho mais dificuldade de fazer funcionar. É justamente por isso, porque a gente não fez uma quebra de estado bem feita. A gente racionaliza o processo, quando a gente racionaliza o processo, a chance de dar errado é muito grande, tá? Por isso que a gente sempre faz quebra de estado. É muito importante a gente fazer isso. Beleza? Então, olha só. 8h10, ainda tem um tempinho, tá? A gente vai até às 9 hoje. A gente mostrou aqui submodalidades. O que são submodalidades? As submodalidades visuais são, então, os detalhes que compõem a imagem, né? Qual é a localização? O Márcio me disse que estava num local ali específico.
Deixa eu te perguntar, Márcio, até para a gente desfazer o processo, se, né, a gente não aprofundou aqui, obviamente que a chance dessa imagem ter ficado lá são pequenas, porque a gente não fez um processo normal. Mas quando tu pensa no macarrão agora, a imagem tá distante, tu não sente vontade quando tu pensa no Ah, tá macarrão, distante. ou tá Não, distante? tá distante. Tá distante. Então faz o seguinte, pega essa imagem que estava lá distante, preto e branco, e traz ela para perto de ti. Volta para o mesmo lugar que ela era antes. Bem pertinho de ti, bota ela colorida, bonita. Tu pode te associar a essa imagem, sentir os sons, os cheiros, os sabores. Da mesma forma que a gente fez antes. Tu pode imaginar que tu tá pronto para comer aquele macarrão, sentindo até a tua boca salivar, sentindo o cheirinho do queijo. Consegue fazer isso? Consigo. Perfeito, é isso aí. Então é basicamente isso, tá? A gente pode fazer o processo, a gente pode reverter o processo, tá? Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa e a pessoa não quer aquilo, né? Ou a gente precisa desfazer por algum motivo, tá? Uma outra dica, né? Eu não ia trazer isso, porque na verdade a ideia do curso aqui é ser um curso bem introdutório, mais simples e para a gente poder entregar assim pelo menos as bases todas da PNL, tá? Mas é muito interessante a gente perceber que a gente pode trabalhar com essas imagens que a gente já tem, mas a gente pode utilizar as submodalidades de algo que tu já tem ali e substituir por outras. Por exemplo, eu gosto de macarrão e eu tenho tudo isso atrelado ao macarrão. Mas quando eu penso em comer alface, não é a mesma coisa. Eu não gosto de comer alface e eu quero comer alface, por exemplo. Eu penso na alface, a alface está ali sem graça, toda, né? Não tem sabor, não tem sensação nenhuma atrelada àquilo. Eu posso pegar e utilizar as submodalidades daquilo que eu gosto e associar elas. Então, eu pego a imagem daquilo que eu gosto, que é o macarrão, que está aqui do teu lado esquerdo, tu me falou, né? Estava do teu lado um pouco mais para a esquerda, bem grande e tal. Eu pego todas as submodalidades daquilo, como é a imagem, as cores, né, a intensidade das cores, o tamanho da imagem e tudo mais, a posição que ela está ali. E aí eu penso no alface, por exemplo. O que tem no alface aqui? Eu analiso todas as modalidades. O alface está um pouco mais distante, a cor não é tão nítida, não tem sensação nenhuma, né, atrelada a isso. E eu posso pegar e começar a comparar submodalidades e associar. Como seria se essa alface estivesse aqui na minha esquerda? Como seria se ela estivesse ali bonita, eu estivesse sentindo aquela sensação familiar de estar dividindo uma salada e tal, não sei o quê. E associar, pegar essas submodalidades e associar. Se eu fizer isso muito bem feito, a chance de aumentar muito mais a vontade de eu comer uma alface, de eu comer uma salada, vão ser bem grandes. Entende? Então eu posso utilizar essas mesmas modalidades. E aqui a gente está dando exemplo de comida, mas a gente pode fazer isso com qualquer coisa na nossa vida. Eu quero ter mais coragem, mais confiança, eu quero ter mais bom humor, eu quero ter mais motivação. Eu posso utilizar algo que eu já tenho, que me faz sentir, ou ter aqueles recursos, ou ver daquela forma, e fazer a mesma coisa, com aquela outra imagem. Lembra, a gente não reage à realidade em si, mas à representação que a gente tem da realidade. Então, a gente pode mudar a nossa representação da realidade trabalhando dessa forma, tá? Por isso que eu digo que a submodalidades é a ferramenta mais incrível que a gente tem para aprender da programação neurolinguística. Nas submodalidades auditivas, a gente vai ter ali o volume, a localização, o tom, o tempo, o ritmo, a direção, né? E as submodalidades auditivas a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? A gente vai trabalhar da mesma forma com as auditivas. As sinestésicas é a mesma coisa, né? Quais são as sensações, a intensidade das sensações, aonde eu sinto aquilo no meu corpo, né? Ou os cheiros, os perfumes, a intensidade, os sabores, enfim, todos os detalhes sinestésicos. Um exemplo de como que eu uso submodalidades auditivas, tá? Por exemplo, eu vou continuar interagindo contigo aqui, Márcio, porque tu está bem na minha frente. Eu só vejo tu, a Fátima e o Thiago. O Silvano está com o negócio dele desligado aí. Márcio, pensa em uma coisa assim, não muito ruim, tá? Mas pensa
um momento desagradável, assim. Pode ser uma discussão com alguém, pode ser daqui a pouco no trabalho uma discussão com o chefe ou com um colega de trabalho, pode ser com um amigo, pode ser um momento que não foi legal da tua vida, de repente um acidente de trânsito, um momento que, enfim, que não foi legal, mas que não seja muito grave, tá? Sim. Tá, eu vou fechar o meu vídeo aqui um segundo só. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Só um segundo, tá? Mas não é por nada, não. Pensou? Pensei. Tá. Tu pode falar o que que é? Foi um acidente de carro que aconteceu comigo. Um acidente de carro. Tu pode descrever como foi? Era tu que estava dirigindo? Era eu que estava dirigindo, era de Tá. Então madrugada. já sei que eu não posso pegar carona contigo, né? Tu estava dirigindo. Como é que foi a situação? Voltando para casa de madrugada, né? E um caminhão me fechou na estrada e acabei perdendo ali a direção e o carro capotou para fora da estrada e caí era num matagal, ainda bem, graças a Deus. Tá. Tu não te feriu? Muito. Muito. Tá. É algo. Faz muito tempo ou faz pouco tempo? Faz tempo, faz 6 anos. Faz 6 anos. Quando tu pensa nisso ainda é desagradável? É uma sensação desagradável e de alívio ao mesmo tempo, né? Tá, perfeito. Tá, Não é uma sensação boa, né? perfeito, perfeito, tá. Mas não é nada grave. Se tu precisar pensar nisso, para ti não é tão importante. Hoje. Não, não, Tá. bem de boa. Legal. Então tá tranquilo. Normalmente tem muitas vezes são acidentes que as pessoas ficam com trauma e aí só de pensar nisso a pessoa revive tudo, né? E aí é doloroso. Tá, mas se não tem problema para te pensar, então pensa nesse acidente lá. No momento do acidente e tal, que tu ouvia naquele momento lá. Não sei se o carro estava com o rádio ligado ou não. Tava com o rádio ligado. Com o rádio ligado. Tá, perfeito. É, tem várias formas de a gente trabalhar isso só nas modalidades auditivas, tá? Eu posso, por exemplo, pedir para que tu imagine nessa situação, quando tu olha essa cena, tu te vê de fora assistindo, tu lá dentro do carro e tal, ou tu te vê dirigindo, tu te vê associado a essa imagem? Associado à imagem. Associado à imagem, tá. E se eu te pedir para te ver de fora, como se estivesse assistindo um filme numa tela? Consigo ver também. Consegue ver também, né? Tá. Provavelmente, vamos lá, quando tu te vê na tela, tu tá dissociado, tu tá vendo, tu tá te enxergando, tu tá te vendo lá dentro da cena. A sensação provavelmente é menos intensa, né? Sim, Tá, perfeito. filme. Isso também a gente trabalha, tá? Quando a pessoa está muito associada a uma situação, normalmente as sensações são muito mais intensas. Então, se a pessoa está sofrendo por algo, a gente dissocia ela, a gente tira ela da imagem, a gente faz com que ela se veja lá fora, tá? E se eu pedir para te imaginar essa cena lá, e, por exemplo, tu rodar na tua mente uma música engraçada, uma música de circo, por exemplo. Qual é a música que tu gostava quando era criança? Tu é do tempo do Balão Mágico ou tu é do tempo da Xuxa? Acho que pela minha idade que eu pego um pouco de cada um. Um pouco de cada um. Tá, mas tu lembra daquelas músicas, né? Lembro sim. Tá. Então, imagina rodando uma música da Xuxa, uma música de circo, Balão Mágico, alguma coisa assim, enquanto tu vê aquela imagem lá. Rodando aquela música e tal, engraçada, é legal. Sim. Perfeito. Isso muda a sensação? Muda bastante. Muda a sensação, né? É isso. A gente pode, por exemplo, botar uma música, tá? Ou, por exemplo, quando aconteceu, obviamente que tu tinha um diálogo interno, tu estava falando alguma coisa para ti e que provavelmente aquilo que tu falou está muito associado a sensações negativas. Mas, por exemplo, tu pode
né? Nem vou pedir para te pensar muito sobre o que o que passava na tua cabeça, mas tu pode mudar o diálogo interno, pode pensar aquilo que tu já trouxe antes, sobre algo que seja positivo, né? Afirmações positivas dentro da tua mente enquanto acontece aquilo lá. Sorte que eu tenho, eu sobrevivi a isso, eu renasci, ou qualquer coisa que seja assim positivo. E provavelmente isso acaba se tornando bem mais fortalecedor do que pensar no que passava na cabeça no momento, né? É interessante mesmo. Então, isso são só duas formas bem simples aqui, só para a gente entender como que funciona isso, tá? Como que a gente consegue trabalhar com essas submodalidades, tá? A gente trabalhou as submodalidades visuais, a gente trabalhou as submodalidades auditivas. Dentro de qualquer processo, a gente pode trabalhar com as sinestésicas também. Em geral, as nossas memórias, elas, principalmente aquelas que são significativas para nós, sejam elas negativas ou positivas, elas têm muitas sensações, tá? Elas têm muitas sensações atreladas a ela. Então, eu posso trabalhar com essas sensações também, com as submodalidades sinestésicas. Quando eu quero criar um objetivo para a pessoa, né? A gente fala muito em ponte ao futuro, que a gente sempre faz, né? Na PNL. Então, quando eu busquei, criei o objetivo, depois eu apliquei as técnicas. Depois que eu aplico as técnicas, sempre eu faço uma ponte ao futuro também, né? Eu faço com que a pessoa pense ou que ela crie na mente dela uma nova realidade. Como que vai ser lá no futuro, daqui a um mês, daqui a um ano, vivendo aquilo que tu quer viver. Por exemplo, a pessoa me disse que quer emagrecer, ou eu quero emagrecer. Eu quero ser mais magro, eu quero emagrecer. Aí eu penso, depois que eu apliquei todas as técnicas que eu tenho para aplicar, eu vou pensar como que vai ser lá no futuro, daqui a um ano, quando eu tiver com o peso ideal, com o corpo exatamente como eu quero. E aí lá eu posso também trabalhar com as modalidades. Eu posso pensar como que vai ser, o que que eu vou ouvir naquele momento. Quem são as pessoas que vão estar lá comigo no momento que eu alcançar aquele objetivo? Né? Eu tenho um objetivo de faturar 50 mil reais por mês. Como que vai ser daqui a um ano, quando eu estiver faturando 50 mil reais por mês? Quem são as pessoas que vão estar lá comigo? O que eu vou estar fazendo naquele momento? Como que eu vou me sentir naquele momento? Né? O que que eu vou ver? E aí eu posso aumentar ainda, mas eu posso potencializar, trabalhar com as modalidades, né? Pegar aquelas sensações positivas lá do futuro, dessa nova realidade que eu estou criando, né? E aí criar, potencializar tudo isso de uma forma bem intensa, intensificar muito isso. Pode falar, Márcio. Vitor, e para mim descobrir do meu cliente qual é a submodalidade dele, é na anamnese que eu descubro isso? Na verdade, assim, tu vai descobrir o sistema representacional, né? Preferencial dele. Mas quando tu vai trabalhar submodalidades, a ideia é tu trabalhar todas. Tu foca nas submodalidades que são mais atreladas ao sistema representacional preferencial dele. Então, dentro da conversa, tu percebeu que a pessoa fala muito ali de forma visual, né? Ela te traz muitos detalhes visuais sobre tudo. Aí, quando eu for fazer um processo terapêutico, eu vou focar exatamente nessas coisas. Óbvio que eu vou usar tudo, né? Eu vou usar tudo, mas eu vou dar muito mais ênfase para isso. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer. Ela quer emagrecer. Aí, ela precisa parar de comer macarrão com carne moída. Porque macarrão com carne moída tem bastante carboidrato, né? Principalmente à noite. Aí vamos supor que eu pensei, isso eu vou trabalhar, eu vou mandar ela afastar essa imagem do macarrão, deixar ela bem longe, preto e branco e tal, não sei o que, isso vai fazer com que ela pare de comer macarrão. E daqui a pouco ela não para. Aí ela volta na terapia e diz, e aí, como é que foi? E ela diz, cara, não consegui parar, continuo tendo vontade de comer macarrão, de comer chocolate, sei lá. Porque eu achei que era só as modalidades visuais. E daqui a pouco ela me trouxe, e exatamente como tu me disse, isso está muito linkado quando eu penso no macarrão, eu tenho a sensação da família, aquela lembrança e tal, né? De união, de ver a família reunida e tudo mais. E isso ela pode não ter trazido lá no início, e tu nem percebeu, né? Então tu trabalhou muito visual,
Só que o que fazia ela comer não era o visual, eram as sensações, os sentimentos que estavam atrelados àquilo. Entende? Aí, então, eu vou trabalhar o sinestésico. Claro que quando eu consigo identificar, eu vou dar mais ênfase. Quando eu consigo identificar, né, qual é o sistema representacional preferencial dela, eu consigo de uma forma mais eficaz, né, e mais direta ao ponto. Se eu não consigo, eu uso tudo. Tá? Se eu não identifiquei ou fiquei na dúvida, eu vou usar todos. Ou mesmo que eu saiba, óbvio que eu vou usar todos. Mas eu vou dar mais ênfase para aquele que eu percebi que é o que é mais importante para aquela pessoa. E uma coisa bem interessante da gente perceber é que, assim, mesmo que a gente use um sistema representacional mais do que os outros, não é o tempo todo também, tá? Em alguns momentos, por exemplo, eu sou muito visual, mas em alguns momentos, provavelmente eu vou estar muito mais sinestésico. Em outros momentos, eu vou estar muito mais auditivo. Então, esse testezinho que eu mandei, ele é legal da gente fazer pelo menos umas 3, 4 vezes em momentos diferentes. Daqui a pouco, eu fui eu sou torcedor fanático. E aí eu assisti o jogo do meu time ontem à noite, que inclusive parece que ganhou o Grêmio. Não sei o que aconteceu, mas ganhou, parece. Né? Algum problema lá que deu que eles conseguiram ganhar. Mas vamos lá, aí eu assisti o jogo e o meu time ganhou. E aí eu tô extremamente eufórico, eu tô com as sensações todas à flor da pele. Aí eu vou lá e faço o teste de sistemas representacionais. A chance de dar sinestésico mais intenso vai ser grande, porque eu tô ali num momento muito sinestésico. Entende? Ou senão, eu estava muito focado na audição, eu estava ouvindo música e tal, não sei o quê, e daí eu vou lá. Pode ser que o auditivo dê mais alto naquele momento também. Entende? Então, não é sempre assim. Eu sou sempre auditivo, eu sou sempre mais sinestésico, eu sou sempre mais visual. Que nem a Fátima falou que deu bem equilibrado, ela vai fazer daqui amanhã, ela vai fazer de novo, em um outro momento, num outro horário do dia, ela vai fazer de novo. Deu ali muito parecido, todos? Ah, beleza, então tá bem equilibrado mesmo. Né? Se eu vou lá e faço, deu visual, aí em outro momento eu faço da visual e tal, é porque realmente não, tá legal, tá? Faz todo sentido. Faz todo sentido. É claro que quando dá muita discrepância assim, que nem deu para ti, Márcio, dificilmente vai baixar muito isso, tá? Então, a chance de tu realmente ter o sistema visual bem mais aguçado que os outros é bem grande, tá? É bem grande. Mas o teu cliente, é óbvio que a gente está falando aqui, eu estou trazendo esses pontos aqui, porque quando a gente está atendendo um cliente ou a gente está ajudando uma pessoa, às vezes a gente não tem tempo para avaliar isso. Então, naquele momento, ela pode estar mais sinestésica e eu achar que ela é uma pessoa sinestésica, né? Ela está falando mais sobre sensações, sobre sentimentos. Eu acho, essa pessoa é sinestésica, ela está trazendo muito isso. Na verdade, ela não é só um momento que ela está passando ali que está com as emoções mais afloradas, tá? Basicamente assim que funciona. Mas quando eu vou utilizar na terapia ou para ajudar uma pessoa, eu vou sempre utilizar todos. Se eu vou fazer uma ponte ao futuro, vou pedir para que a pessoa imagine alguma coisa lá, eu vou usar todos. Depois a gente vai aprender âncoras. Quando eu vou aplicar uma âncora, quando eu vou criar uma âncora, ou eu vou instalar uma âncora numa outra pessoa, eu vou fazer com que ela trabalhe todas essas submodalidades. O visual, o sinestésico, o auditivo, eu vou amplificar tudo isso para aumentar ao máximo as sensações, para que eu possa ancorar e essa âncora ser bem efetiva. Tá? Submodalidade sinestésica, que a gente falou, né? Onde que está essa sensação? Por exemplo, eu tenho uma sensação ruim e essa sensação é na boca do estômago. Vamos supor que eu trouxe isso. Eu tenho uma sensação ruim e ela é na boca do estômago. Né? Um negócio que gira aqui dentro, aqui, que me faz sentir cada vez mais mal. Eu posso trabalhar essa localização dessa sensação, eu posso trabalhar a forma dessa sensação. Por exemplo, a pessoa me diz assim, eu tenho uma sensação ruim quando eu estou sozinha. Como é que é essa sensação? Né? Parece que tem alguém nos meus ombros. Isso seria meio ruim, né? Parece um filme de terror. Parece ter uma pessoa sentada nos meus ombros. Pode ter pessoas que trazem isso, né?
Então, ela está dando ali uma forma, ela está representando visualmente uma forma de uma sensação, né? Ou assim, eu sinto um calor aqui dentro, é uma temperatura. Então, eu posso, por exemplo, esfriar aquela temperatura, se é um calor e está ruim, eu posso esfriar, ou se ela sente algo gelado, eu sinto um calafrio, eu sinto alguma coisa assim. Eu posso trabalhar e tirar esse calafrio, aquecer, sei lá. A intensidade, diminuir, aumentar a intensidade. Por exemplo, a gente trabalha com dor, né? A gente não trabalha com dor em geral, mas a gente ajuda uma pessoa a diminuir a intensidade de uma dor assim, com submodalidades. A gente pode fazer com que ela diminua uma escala de sensação. Ela me traz essa dor que eu estou sentindo de 0 a 10. É 9. Imagina como se essa dor fosse 8, 7. Vai diminuindo. A chance dela diminuir essa dor é grande, principalmente se eu quebrar estado. Lembra? Tudo que a gente for fazer em PNL, a gente aplica a técnica e depois quebra estado. Quando a gente quebra estado, a chance daquilo ficar na mente dela é grande. A pessoa ela me trouxe uma situação de dor. Eu posso perguntar que forma tem essa dor e trabalhar com as formas também. Essa dor parece que tem uma bigorna na minha cabeça, parece que tem uma faca cravada na minha cabeça, né? Parece que tem um piano em cima de mim. Eu posso trabalhar com isso, né? Se a pessoa tem uma faca cravada na cabeça ali que tá doendo, tá cravando, se eu tirar essa faca, provavelmente a dor vai embora. Essa é uma forma dela representar, entendeu? Então eu trabalho com aquilo que a pessoa me traz também, tá? Aí depois a gente tem as modalidades olfativas e gustativas, né? A pessoa quer emagrecer e ela dá muito ênfase para essas modalidades gustativas, né? Para o cheiro. Quando eu sinto aquele cheirinho do chocolate, eu não consigo resistir. Quando eu sinto o sabor do chocolate na minha boca, não tem jeito, eu tenho que comer a barra inteira. Eu posso mudar isso, né? Se ela não quer mais comer chocolate, eu posso mudar totalmente aquela imagem que ela tem do chocolate, as sensações que ela tem do chocolate. Eu posso fazer, por exemplo, com que ela imagine, por exemplo, ela adora chocolate, come compulsivamente, mas ela odeia cebola. Eu posso fazer com que ela pense, né, ou coloque as suas modalidades, né, associe de uma cebola, por exemplo, com chocolate. Imagina como se chocolate fosse uma cebola, comendo aquela cebola crua e tal, não sei o quê. A chance dela parar de comer vai ser grande, tá? Óbvio que aqui a gente está falando de emagrecimento, e no emagrecimento tem muito mais coisas que a gente vê, né? Não é só simplesmente fazer com que a pessoa pare de comer. Quando a pessoa tem sobrepeso, quando ela é compulsiva principalmente, às vezes tem trauma relacionado, às vezes tem um monte de outras coisas que a gente precisa trabalhar também, né? Na terapia. E quando é eu, também, eu quero emagrecer. Às vezes eu tenho várias crenças ali que estão muito ligadas ao meu hábito de comer, ao meu hábito de não emagrecer, ao meu hábito de não fazer exercícios físicos. Então, eu tenho que trabalhar várias outras coisas às vezes, tá? Mas isso tudo aqui faz parte das ferramentas e ajuda muito,